dar a contagem? Uma alegria, irmãos, estarmos de volta a este lugar separado para a adoração ao nosso Deus. No domingo passado, por circunstâncias de prevenção, não estivemos aqui, mas louvamos a Deus pela oportunidade deste encontro e pelo privilégio também de estarmos transmitindo ao vivo o culto para dezenas, centenas, milhares de pessoas sintonizados no nosso canal. Sejam bem-vindos a este culto. Vinde adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus, cuja glória está acima de todo o universo. Querido, nós te louvamos, agradecidos porque podemos contar com o teu cuidado, o teu carinho para conosco. Especialmente nesse dia, Senhor, nós te louvamos agradecidos pela lembrança, pela recordação
da ressurreição do Senhor Jesus. Nós te louvamos, ó Pai, porque por causa daquele momento singular na história da humanidade, esta igreja existe, tantas outras igrejas existem. A tua igreja é atuante na terra. Conduza-nos, ó Pai, no culto dessa manhã, dirigindo os nossos pensamentos no entendimento da tua palavra, em relação àqueles fatos acontecidos há milênios atrás. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. A benignidade do Senhor não tem fim. As suas misericórdias são renovadas a cada manhã. Venham adorar ao Senhor com vossos dízimos e vossas ofertas, reconhecendo os seus feitos por nós. Trazei o seu dízimo à casa do Senhor. Trazei suas ofertas em ação de graças ao Senhor, dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho. Os irmãos podem se locomover para a entrega dos seus dízimos. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este dia tão especial em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pela maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na tua casa. Obrigada, Senhor, pelo renascimento do teu Filho, pelas nossas vidas, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas tuas misericórdias, Senhor, derramadas sobre nós. Deus, muito obrigada pelos dízimos e ofertas trazidas até aqui ao teu altar. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, esteja abençoando essas vidas, essas famílias e todas as famílias da nossa igreja. Dá-nos, ó Deus, a tua paz, a tua alegria, o teu renovo a cada dia, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos, a partir desse momento, programa celebrativo à Páscoa de 2021. O culto constará de relato bíblico, histórico, cânticos e poesias. As autoridades eclesiásticas, sacerdotais, os escribas, tramavam contra a vida de Jesus. Procuravam com perguntas capciosas, flagrar Jesus em alguma frase que pudesse usar para acusá-lo de ser blasfemo e poderem apedrejá-lo até a morte, como determinava a lei
e era costume dos judeus. Jesus sabia que estava chegando ao fim do seu ministério da terra, mas que não seria daquela maneira, daquela forma, que morreria, e nem havia chegado a hora exata do seu sacrifício. Por isso, discretamente, ele e os discípulos foram para a região da Pérea, fora dos domínios dos judeus, a 2 dias de distância de Jerusalém. Texto de João 10, 31 a 40. Estando Jesus na Pérea, Lázaro, amigo de Jesus e colaborador do seu ministério, irmão de Marta e Maria, adoeceu gravemente. Marta e Maria enviaram um mensageiro a Pérea para avisar o Senhor. Jesus inicia a viagem para Betânia da Judéia, mas a viagem era de 2 dias. À tardinha, Jesus chega com os discípulos em Jericó para passar a noite e seguir viagem na manhã seguinte, uma jornada que seria de ainda 20 quilômetros, com uma subida de 800 metros. Em Jericó, na entrada da cidade, Jesus curou Bartimeu, Marcos 10, 46 a 52. E entrando na cidade, salva Zaqueu, o chefe dos publicanos, homem conhecidamente corrupto, desonesto em suas ações na sociedade. Jesus hospeda-se na casa de Zaqueu, ele se arrepende dos seus pecados, promete regenerar-se. O Senhor vê sinceridade nele, e ele e toda a família são salvas espiritualmente. Lucas 19, de 1 a 10. No dia seguinte, Jesus segue bem cedinho para a casa de Marta e Maria, próxima de Jerusalém, e encontra as irmãs em luto, tendo sepultado Lázaro há 4 dias. Seguido de uma pequena multidão de vizinhos e amigos que confortava as irmãs enlutadas, Jesus vai ao sepulcro e chora com elas à porta do sepulcro. Um sepulcro escavado num barranco e vedado com uma pedra. A seguir, o Senhor ordenou que retirassem a pedra e, em seguida, ordenou a Lázaro que saísse da sepultura e o ressuscita, entregando-o às irmãs Marta e Maria. O ressuscitamento de Lázaro causou grande admiração a todos que presenciaram, e muitos judeus creram em Jesus como Messias esperado por Israel, e a notícia se espalhou. João 11, 32 a 45. Então, Jesus dirigiu-se a Jerusalém. Quando se aproximava da cidade, o Senhor ordenou a 2 dos seus discípulos que se adiantassem ao grupo, mandando que lhe trouxessem um jumentinho preso à porta da cidade. Disse Jesus: ide na frente e encontrarão uma jumenta presa com o jumentinho. Desprendei-os e tragam-nos a mim. Se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, dizei: o mestre precisa deles, e ele o permitirá. Indo à frente, os 2 discípulos encontraram a jumenta e o jumentinho como Jesus havia dito, e fizeram como ele ordenou. Então, forraram o animal com suas mantas e capas, e montado nele, Jesus adentrou pela rua principal da cidade, sendo saudado pelo povo que corria diante, colocando suas capas e galhos de árvores, para que, como um tapete, Jesus passasse sobre ele. E clamavam e exclamavam: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Glória, glória nas maiores alturas celestiais. Jerusalém toda agitou-se, e alguns perguntavam: o que é isto? Quem é este que vem montado neste jumentinho? E as pessoas da multidão que acompanhavam e saudavam Jesus respondiam: ele é Jesus, o profeta que vem de Nazaré da Galileia. Mateus 21 a 46.
entrar na cidade montado no jumentinho, Jesus não se dirigiu ao palácio como muitos da multidão imaginaram, mas ao templo, como era o seu propósito, e promove a purificação do templo, expulsando dali os cambistas e vendedores que haviam transformado a casa de Deus, lugar de oração, em um supermercado. Marcos 11, 15 a 18. Os sacerdotes e os que cuidavam da administração do templo ficaram irritadíssimos com Jesus, mas nada fizeram, temendo a reação da multidão entusiasta que parecia apoiá-lo. Então, com o apoio do sumo sacerdote, reuniram-se para planejar como prendê-lo e, se possível, o matar. Discretamente, Jesus sai do templo e da cidade naquela tarde, indo para a casa de Lázaro, Marta e Maria, em Betânia da Judéia, a 3,5 km de Jerusalém. Serenados os ânimos, no dia seguinte, Jesus volta ao templo para confrontar verbalmente as autoridades eclesiásticas, o conselho da cidade e as autoridades políticas judaicas, ocasião em que narra-lhes uma parábola que explicava a rebeldia dos judeus e a resistência em não aceitar as profecias referentes a ele, e anuncia-lhes que o reino seria retirado do povo judeu e entregue a um povo, um novo Israel, numa referência profética que tinha relação com o surgimento do Israel espiritual, a Igreja de Cristo. Mateus 21, 43. Compreendendo o que Jesus dizia, que o que Jesus dizia referia-se a eles, as autoridades ficaram irritadíssimas e planejaram prendê-lo, mas não conseguiram, por causa da multidão que os assistia. Os fariseus e os doutores da lei fizeram então vários questionamentos a Jesus, na esperança de poder prendê-lo legalmente por alguma palavra imprópria que dissesse sobre impostos pagos a Roma, ou que ele dizia com respeito ao culto judaico e até sobre a ressurreição dos mortos. Jesus respondeu sabiamente a todas as questões colocadas sem se comprometerem e critica os escribas e os sacerdotes que conheciam os textos sagrados, mas não os cumpriam. Depois, discretamente, retira-se novamente do templo, indo para o Monte das Oliveiras, onde ministra aos discípulos sobre os acontecimentos escatológicos futuros. Mateus capítulo 24 e 25. À noite, retorna a Betânia, onde foi recepcionado com o jantar oferecido por Simão, um ex-leproso, purificado por ele, ocasião em que foi ungido por Maria, que, sem saber, preparava-o para o sepulcro. Mateus 26, 12. No dia seguinte, era o primeiro dia da festa dos pães asmos, uma festa judaica comemorativa da saída do povo hebreu do Egito, a festa da Páscoa. Naquela manhã, os discípulos perguntaram a Jesus: onde comemoraremos a Páscoa? Chamando 2 dos discípulos, Jesus ordenou: ide à cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro d'água. Ele entrará na cidade, segui-o. E onde ele entrar, diga ao Senhor da casa: o mestre manda dizer que o tempo está findo e ele precisa celebrar a Páscoa com os discípulos em tua casa. Os discípulos fizeram como Jesus ordenou e prepararam a ceia da Páscoa no cenáculo que lhe foi cedido. Ao cair da tarde, naquele dia, o Senhor sentou-se à mesa com os 12 discípulos. Depois de cearem, quando terminavam a refeição, Jesus disse:
quero destacar que, na verdade, onde vocês me há de trair? Então disse Jesus: eu quero declarar que, na verdade, um dentre vocês está me traindo e vai me entregar às autoridades. O filho do homem será traído como acerca dele foi escrito, mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Bom seria que esse homem nem houvesse nascido. Então Judas, o Iscariotes, perguntou: Senhor, se refere a mim? O Senhor se refere a mim? Respondeu Jesus: sim, é como você diz. Mateus 26, 17 a 25. Teu céu turbar-se a de vir, quiçá, o dia mau um fardo se fará. Mas os cuidados vão surgir à luz do dia que nos vai surgir. Vai ser esplêndida alvorada, tão sonhada do perfeito dia. Tudo é alegria na alvorada tão sonhada. Então Judas sai da reunião, deixa Jesus com os 11 e vai consumar a traição, recebendo 30 moedas de pratas como preço da traição. Judas combina com os sacerdotes o sinal e a hora em que entregaria o mestre, identificando-o com um beijo na penumbra da madrugada. Sem o traidor à mesa, Jesus institui a ceia memorial de sua morte sacrificial. Enquanto comiam, Jesus tomou em suas mãos o pão, o partiu e o repartiu entre os discípulos, dizendo: comei dele todos, assim será o meu corpo sacrificado em favor de vocês. A seguir, tendo nas mãos um cálice, Jesus deu graças e o passou aos discípulos, dizendo: bebei dele todos vocês. Este cálice representa a nova aliança que será firmada com o derramar do meu sangue em favor da humanidade para a remissão do pecado do homem pecador que aceitar e crer. E digo-vos
que desde essa hora não beberei mais do fruto da videira com vocês, até o dia em que estaremos juntos no reino de meu Pai. Matias, a que preço, Senhor? Quando medito nas palavras que pronunciastes em tua última noite, em memória de mim, quando penso que milhares curvam a fronte para comer uma migalha de pão, beber um minúsculo cálice de vinho em memória ao filho do carpinteiro, ao incompreendido líder de uma minoria, volta minha mente ao coração o preço que isso te custou. Em memória de mim, o que já não foi feito em memória tua. Em teu nome, guerras foram declaradas. Reis perderam o trono. Plebeus atingiram a fama e a santidade. Milhares entregaram-se à morte, entoando hinos, deixando-se dilacerar por feras, enquanto aproveitavam o último alento para uma derradeira profissão de fé e amor. Salve Cristo, quem vai morrer te saúda. Mas a que preço, Senhor? A que preço que de angústia oculta sob a ternura do gesto de partir o pão e abençoar o vinho? Que solidão imensa na simbólica distribuição que só tu sabias ser o primeiro passo na direção do Calvário, o primeiro degrau na escala de todo horror que naquele instante a terrível onisciência te fazia sentir. O beijo de Judas, a brutalidade dos soldados, a hipocrisia de Caifás, a covardia de Pedro, o abandono total e derradeiro da cruz. Já não te feria mais a dúbia voz de Pilatos e o crucifica-o de teus próprios irmãos? E foi na contemplação de 1000 dedos estendidos em tua direção, já sentindo na carne o dilacerar dos cravos, que ordenaste num tom que mais parece o pedido de quem ama na hora de dizer adeus. Fazei isto em memória de mim. Mas a que preço, Senhor? A que preço tão grande que me faz transbordar a alma de alegria, de gratidão, quando medito no teu mandamento pedido. Eu sei, Senhor, que te custou a vida escrevê-lo na mesa da casa que é tua, e em meu coração, que também é seu. Leio o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei.
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento em meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele volte. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, a si mesmo, e então coma deste pão e beba deste cálice.
com a devida adaptação, né, estamos relembrando aquele instante quando Jesus se reuniu com a igreja primitiva, os primeiros cristãos, ainda sem noção de que pertenciam à igreja cristã, e instituiu a ceia. Ao longo desses milênios, a igreja tem repetido este ato e o faz, como escreveu o apóstolo Paulo, e o fará, como escreveu o apóstolo Paulo, até o dia em que o Senhor Jesus voltar. E então todos nós estaremos nos céus. Acredito, pela palavra do Senhor, não é, aos discípulos, que lá nos céus nós teremos um grande momento de ceia memorial. Eu acho que vai ser um momento de muito prazer e alegria, né? Todos na presença do Senhor. Participemos do pão, em memória ao sacrifício de Cristo por toda a humanidade. Participemos do cálice, lembrando que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Após instituir a ceia memorial, Jesus e os discípulos cantaram hinos e deixaram o cenáculo em Jerusalém, seguindo para o Monte das Oliveiras, onde Jesus passou a noite em vigília e oração, preparando-se para o Calvário. Chegando no Getsêmani, lugar preferido por Jesus para ficar a sós em oração, o Senhor disse aos discípulos: fiquem aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, pediu que permanecessem vigilantes enquanto ele orava. E prostrando-se sobre os joelhos, Jesus orava: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice amargo. Seja, porém, feita a tua vontade soberana, não a minha. Ao terminar de orar, Jesus observou que os discípulos dormiam e os despertou, dizendo: não conseguem vigiar para mim? Estão tão cansados que não podem ficar despertos um só instante enquanto oro? Vigiai e orai para que não caiam em tentação, pois o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. A seguir deixou-os e voltou à oração a sós e dizia: meu Pai, se possível, livra-me deste cálice sem que eu o beba. Mas seja feito como desejas
e não segundo o que eu quero. Levantando-se da oração, novamente encontrou os discípulos que deviam vigiar, dormindo. Ainda dormem, não conseguem ficar vigilantes nem por um momento. Depois de despertá-los com essa repreensão pela terceira vez, Jesus volta a orar em seu lugar predileto e orava com tamanha intensidade que seu suor gotejava em sangue. Ao voltar pela terceira vez, encontra os discípulos dormindo. Então ele os desperta, dizendo: levantem-se, eis que é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Para o jardim foi meu Jesus a estar com Deus a sós. Com o seu plano concordou no Getsemane atroz. Oh, quanto ali por nós sofreu no Getsemane atroz. Só a lutar enfim vencer no Getsemane atroz. Eis o oprimido Salvador, no Getsemane está. Em agonia está a lutar, no Getsemane atroz. Oh, quanto ali por nós sofreu no Getsemane atroz. Só a lutar enfim venceu no Getsemane atroz. Na dor cruel enfim venceu o poder do vil Satã. Deus a vitória recebeu no Getsemane atroz. Oh, quanto por nós sofreu no Getsemane atroz. Só a lutar enfim venceu no Getsemane atroz. Jesus ainda falava com os discípulos, despertando-os, quando Judas, à frente da soldadesca armada e da turba ululante, se aproxima e hipocritamente saúda Jesus com um beijo na face. Jesus apenas diz: amigo, a que viestes? Nisto os soldados enviados pelo sumo sacerdote avançam e com brutalidade o prendem, manietando-lhe as mãos. Dirigindo-se aos soldados que o prendiam, e especialmente à turba barulhenta, Jesus pergunta: precisavam vir me prender com espadas
lanças e escudos? Me prender como um salteador? Não estivemos reunidos tantas vezes no templo, onde assentados vocês me ouviam? Ao perceberem a prisão de Jesus, os discípulos que estavam mais distantes fugiram. Somente Pedro e João seguiram o cortejo que levou o Senhor diretamente ao palácio eclesiástico, residência do sumo sacerdote. Rapidamente, ainda na madrugada, antes do raiar do dia, o sinédrio com os principais sacerdotes e os anciões da cidade se reuniu, interrogando as falsas testemunhas para dar aparência de legalidade à sessão, e procuravam legalizar o crime que iriam cometer. Nas primeiras horas da manhã, Jesus foi levado a Pilatos, procurador de Roma, para acusar o Senhor de crime contra Roma e incriminá-lo pela lei romana, condenando-o à morte. Pois a desobediência às leis romanas determinava a morte na cruz. O julgamento de Jesus naquela manhã de sexta-feira foi fraudulento, ilegítimo, corrupto, ilegal e falso. Cumpria-se naquele dia a palavra do Criador: da semente da mulher nascerá aquele que lhe ferirá traiçoeiramente o calcanhar. Gênesis 3,15. Naquele dia, sob a influência satânica, os sacerdotes, os doutores da lei, os anciões do povo, pessoas da maior influência na sociedade judaica, mas que corruptamente se locupletavam financeiramente com o comércio religioso e legal no pátio do templo, com a venda de animais e aves para o sacrifício. Ardilosamente, esse grupo se uniu para matar Jesus. Montaram, então, um tribunal de exceção para dar aparência legal ao crime que cometeriam contra Jesus, um homem bom, justo, condenando-o a morrer pelas mãos e leis romanas. Testemunhas foram arranjadas e subornadas para dizerem o que não ouviram. 2 foram arroladas e orientadas para serem ouvidas. E elas disseram que o Senhor blasfemava contra Deus, o Deus de Israel. Perante Pilatos, elas disseram que Jesus era um agitador do povo, que queria sublevar o povo para tornar-se rei de Israel, e até já se dizia rei. Quando Jesus expulsou os vendedores, os cambistas do templo, ele feriu interesses de homens corruptos que, enraivecidos, planejaram matá-lo pelas leis romanas. Começaram, então, estes a explorar o que ele dizia. E ao saberem que ele havia dito profeticamente que não ficaria no templo pedra sobre pedra, que toda aquela estrutura seria derrubada, começaram a divulgar que Jesus dissera que derrubaria aquele templo, insinuando um levante popular. Foi nessa condição que Jesus foi levado a Pilatos, procurador romano, que, acovardado perante a multidão, instigada pelos sacerdotes que pediam a crucificação de Jesus, lavou as mãos e o entregou para o martírio. A crucificação do Senhor foi concorrida. Uma multidão prostrou-se ao longo da via por onde Jesus passou, levando nos ombros a cruz na qual morreria. Uma turba de blasfemadores que diziam impropérios e instigavam os soldados romanos a açoitá-lo, e seguiram-no até o alto, até o cimo do Calvário.
em Sevilha, os soldados conduzindo meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, e ouvia cada passo os escarros a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo Rei Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti e por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Seu sangue, porém, a muitos também iria remir em Jerusalém. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo Rei Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti e por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue O caminho até o Gólgota foi difícil, penoso. Às 9 horas pregaram Jesus na cruz, ladeado por 2 malfeitores. A crucificação, testemunhada por muitas pessoas, era assistida de ângulos distintos. A multidão blasfema via na crucificação de Jesus a oportunidade de exteriorizar os seus instintos maldosos da personalidade humana sob o domínio de Satanás. Os líderes sacerdotais, escribas, anciões da cidade, viam motivo de regozijo em tê-lo colocado ali, considerando ter sido uma vitória, ter calado a voz que lhes falava aos ouvidos, mas incomodava-lhe a alma. Os soldados romanos viam apenas mais um dia de trabalho, mais um dia de atividade profissional. Um dos ladrões que com ele foi crucificado viu a oportunidade de blasfemar, duvidar, justificando sua condenação espiritual ao sofrimento que não cessaria ali, mas seria eterno. O outro ladrão viu a oportunidade de redenção, pedido de perdão, obtendo a promessa de salvação. Os discípulos e amigos
viam um sonho bom terminar em pesadelo. E razão para chorar, razão para lamentar, lastimar. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça, é imensurável esse fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Amém? Amém. No Calvário, dentro da natureza esquálida, chorando, o céu se enevoava. Buscava não olhar por meio deste manto o suplício de um justo, o martírio de um santo. Por que motivou Deus consentir-te com o mundo, em sua ingratidão e em seu ódio profundo, pregasse numa cruz sem nenhum empecilho o teu filho, o teu único filho. Mas era necessário o sacrifício eterno, e 1000 vezes ferindo o coração paterno, pelo amor infinito e pelo amor sublime. Consentiste, Senhor, na execução de um crime, o crime mais atroz que a humanidade ha visto, o suplício cruel e trágico de Cristo. Meigo e sereno, o olhar pela amplidão voltado, pelo mundo Jesus suplicava num brado: perdoa-lhe, Senhor, por amor do teu nome, por toda esta dor que me punge e consome. Amor maior jamais o mundo contemplara, tão nobre, tão leal e de forma tão rara. Frio, em trevas envolto, imenso e solitário, parecia cismar sonâmbulo Calvário. Jesus, ainda uma vez, contempla com piedade a miséria sem par da louca humanidade e mergulhou assim, vidrado na agonia, dentro do turvo olhar dos olhos de Maria. Jesus baixou o olhar repleto de ternura, transbordante de amor e cheio de doçura, e mergulhou assim, vidrado na agonia, dentro do turvo olhar dos olhos de Maria. Por que choras, mulher? Por que soluças tanto? Não vês? Eu sofro mais quando escuto o teu pranto. O meu suplício extremo, a minha dor suprema, do evangelho do amor é todo um doce poema que acabo de escrever com meu sangue na terra e que banhado em luz, o que gravado em luz, um paraíso encerra. Meu filho, a tua dor meu coração transpassa, a força para viver já sinto em mim escassa, pois sem o teu consolo, o que será de agora de minha alma de mãe que se maldiz e chora? Lembrando-me de ti que foste tão querido, como suportarei a gelidez do ouvido
E como viverá meu coração sozinho, sem o teu doce olhar, sem o teu meigo carinho? Mas Jesus, lhe apontando o discípulo amado, fala-lhe quase a sorrir, num gesto delicado: mãe, não soluces mais, eis aqui o teu filho, acenda em teu olhar uma esperança, o brilho. E o discípulo diz numa voz comovida: filho, filho, eis aí a tua mãe querida. Em soluços o céu mais e mais se entristece, mas o olhar de Jesus, sempre voltado em prece, nessa humana expressão de ser luz emotiva, é o amor feito em luz que comove e cativa. Tenho sede, bradou o meigo Nazareno, padecendo, porém, sempre calmo, sereno, e deram-lhe a beber na tortura mais agre uma esponja embebida em fel negro e vinagre. Cruel humanidade, humanidade ingrata, porque se mata um Deus, porque um justo se mata, quando em vida ele teve os braços sempre abertos, num convite de amor aos olhares desertos, num gesto de perdão aos corações alheios, repletos de incerteza e de amargura cheia. O vento em funeral gemia na folhagem, e a noite amortalhava aos poucos a paisagem de estrelas, um cortejo apareceu ao longe, e no horizonte o sol se curvou como um monge que de joelhos dissesse a derradeira prece de quem acena a Deus ao sonho que falece. Jesus, ainda uma vez, contempla com piedade a miséria sem par da louca humanidade, condenada afinal pelo seu próprio vício, e notando o valor do grande sacrifício que expiava na cruz agradecidamente, aos céus voltou a olhar e disse firmemente, no derradeiro ancião: tudo está consumado. E a cabeça pendeu sobre o peito gelado. A natureza então revolta-se chorando, e a tempestade acorda o espaço trovejando. Enquanto ao pé da cruz as mulheres choravam, os vultos, um a um, aos poucos se afastavam, o discípulo amado o Calvário descia, devagar reclinado aos braços de Maria. Às 3 horas da tarde, após 3 horas de trevas sobre Jerusalém, Jesus foi oficialmente considerado morto, após um soldado perfurar o lado esquerdo do Senhor e informar a Pilatos que Jesus, de fato, estava morto. Pilatos quis ter certeza de que o Senhor estava morto para poder atender a um rico mercador de Arimateia, de nome José, que oferecia o seu túmulo novo, ainda não usado, para sepultar Jesus. O pedido inusitado de José de Arimateia foi feito através de Nicodemos, o senador que havia conversado com Jesus dias antes, João 3, de 1 a 5. O corpo do Senhor foi retirado da cruz, lavado, perfumado, conforme o ritual para o sepultamento de um mestre de Israel, e antes das 6 horas da tarde, Jesus já havia sido sepultado. Imaginando que alguns dos discípulos violassem o túmulo, roubando o seu corpo para sepultá-lo em outro lugar, o sumo sacerdote de Jerusalém convenceu Pilatos a lacrar o túmulo e a colocar uma quaterna de soldados, 16 militares, vigiando o sepulcro. Sofri na cruz por ti, pra te livrar. Meu sangue se
julgamento de Jesus foi emocionante, desgastante para os discípulos e amigos de Jesus. A crucificação humilhante e dolorosa de ser assistida. A morte, apesar de reiterados avisos de Jesus, incompreendida. O sábado foi angustiante, cheio de expectativa. Fim do sábado, no alvorecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena, Marta, Salomé e a outra Maria foram ao sepulcro, levando especiarias aromáticas para ungirem o corpo de Jesus. Já havia passado o tempo previsto para a ressurreição, pois, conforme prometera Jesus, ele retornaria ao terceiro dia. O amanhecer daquele dia, o primeiro da semana, foi o mais importante, o mais glorioso da história da humanidade. Céu de olhar parado, céu de olhar pisado. Ele dorme. O sepulcro é uma senda apagada, labirinto de treva, afastamento e nada. Ele dorme. Do seu profundo sono, uma flor de cristal há de pender na imensa noite, há de sair do fundo do oceano, há de brilhar, há de cantar, há de sorrir, há de resplandecer do ocaso sepulcral. Há trevas, e as trevas são meninas desamparadas. As trevas rolam como torrentes dos vãos, das urnas, das tempestades, das faces nuas dos sonhos ausentes, das impiedades. Vai aos poucos o dia aparecendo, e a mancha da noite, que era densa, agora se desmancha. Correm as nuvens, o céu é claro, cântico verde, voz imatura sobe do seio da terra vasta, já não se arrasta, desce, desliza, voa na brisa como um regato por entre os seixos. Do firmamento descem os anjos alados, brancas figuras, rostos felizes transfigurados, rostos etéreos, sem os mistérios, sem as raízes e cicatrizes de 1000 pecados. Descem os anjos, descem e tangem celestes harpas, não as humanas harpas de cordas desfiguradas, vibrando no ar, mas cordas de ouro, cordas de raios da luz difusa crepuscular. Descem os anjos cantando hosanas, voltam as trevas para as origens do fundo mar. Anjos unidos cantam em coro, e há 1000 tesouros de luz e aroma nas profundezas desse cantar. A pedra é revolvida do sepulcro, a pedra negra é revolvida a pedra tumular, e o pulmão da caverna, aurindo a brisa suavíssima, sorve o aroma das rosas namoradas, que amam e inundam desse amor sem termo as torrentes do ar. Como um punhal, a luz penetra a rocha e banha as frestas múltiplas, acaricia o teto e a profundeza, numa carícia quase musical. Eis-o que surge agora, das cadeias liberto, e liberto da treva, e liberto do sono, e liberto do pó. Eis-o de pé sobre a campina imensa, imóvel, transmudado, calmo e só.
Cantai, montanhas e flores de ouro, cantai num coro jamais ouvido, anjos e pedras, cantai agora. Chorai também, cantai, cidade da eternidade, sempre lembrada Jerusalém. Cantai que o Salvador venceu a morte, ressuscitou agora, ei-lo banhado em luz. Já não há mais a angústia do transporte e a vergonha da cruz. Olhemos, irmãos, o rosto de Jesus, olhemos a glória de Jesus, olhemos as vestes de Jesus. Não o toquemos. As suas vestes claras sobrepujam as riquíssimas túnicas dos reis, os soberanos mantos sem costura. Não o toquemos. A sua capa majestosa e pura é tecida de raios de luar. Eis na caverna escura os manchados lençóis que cobriram o seu corpo machucado. O seu vestido foi urdido e foi bordado com as luzes filtradas de 1000 sóis. Ressuscitou. Ei-lo que marcha num corcel de nuvens, e as vozes longínquas dos salvos na glória, e as vozes da noite, das luzes, do céu, proclamam a nova num cântico excelso. Venceu as cadeias do sono e da morte, venceu as procelas do tempo e do espaço, venceu qual semente que rompe robusta, cortando os liames do negro aranhol, surgindo banhada de vida e de alento, bebendo as delícias dos raios de sol. Venceu o passado, venceu o futuro, venceu a maldade, venceu a traição. As vestes da morte repousam no chão. Cantemos agora, irmãos queridos, cantemos poemas ao Rei da Glória, pela esperança, pela vitória, pela certeza que nos legou de outro fato, de outro evento histórico que tanto valha. Não há vestígios, não há memória. Ei-lo vestido de nuvens brancas, de astros e luzes, sons de vitória. O Rei da Glória ressuscitou. Cantemos hosanas ao Rei da Glória. O Rei da Glória ressuscitou. Aleluia, Cristo é vivo. Aleluia, 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 Cristo é vivo. 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 Aleluia, aleluia. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Exaltemos, irmão. Aleluia, Cristo é vivo. Aleluia, 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 aleluia. O agudo. Aleluia. Aleluia.
A ressurreição deve ser uma data cristã tão celebrada quanto o Natal, pois nesse dia a vitória do Senhor Jesus sobre a morte, sobre o inimigo Satanás, a antiga serpente, foi selada e se consumou. Aquela aurora matinal não foi uma aurora qualquer, ela foi também uma aurora espiritual, pois nela Jesus ressuscitou dentre os mortos e da sepultura saiu. Com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o Disse o Senhor às mulheres: ide depressa, e dizei aos demais que eu ressurgi dentre os mortos, que todos vá para a Galileia, pois nos encontraremos lá. Partindo pressurosas, as mulheres cumpriram a ordem e divulgaram a mensagem da ressurreição do Senhor. A alegria era grande, contagiante, pois suplantava a tristeza, a dor, a decepção, o luto até ali sofrido. Havia alegria, temor e tremor, havia emoção na divulgação da boa nova, porque algo espetacular, algo glorioso, grandioso havia acontecido. Jesus ressuscitou. Leio, já estamos encerrando, 2 textos que traz-nos daquele momento para este. A ordem de Jesus, o primeiro ide de Jesus foi na boca da sepultura, para as mulheres que ali foram
naquela manhã de domingo: ide, dizei aos discípulos que eu ressuscitei. Ide divulgar que eu ressuscitei. Mas essa mesma ordem foi repetida 40 dias depois para os discípulos, para que eles pudessem recebê-la não como indivíduos, mas como igreja. Igreja que se individualiza, porque a igreja somos nós. E ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas, ide por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ainda, lá no livro de Atos, capítulo 1, versículos de 6 a 11, encontramos: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, isso 40 dias depois da ressurreição do Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Jesus respondeu: não vos pertence saber os dias, nem os tempos, as épocas que o meu Pai reservou por sua autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samária e até os confins da terra, até freguesia de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Brasil. Tendo dito essas coisas, Jesus foi levado para cima, e enquanto eles olhavam para os céus, dois anjos, dois varões vestidos, dois anjos como homens, se postaram ao lado dos discípulos, dizendo: por que estás olhando para o céu? Este Jesus que foi recebido em cima, há de voltar, assim como para os céus ouvistes ir. E o último texto, Mateus 24, 14. E este evangelho deve ser pregado em todo o mundo, para testemunho de todos os povos, e então virá o fim. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos dos céus a proclamar. Rompeu a voz dos anjos dos céus a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, Hosana, Hosana ao vosso bem. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia das hosanas dos coros infantis. O ar em torno se esfriou,
do sol faltava luz, e no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz, e no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Ainda se nascemos, ou surgia em resplendor a divinal cidade, morada do Senhor. A lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só fugia a luz de Deus. Em seu brilhar, e todos que queriam se podiam logo entrar na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, diga vai raiar, Hosana, Hosana, Hosana ao vosso rei. Hosana, Hosana, Hosana ao vosso rei. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as consolações do Santo Espírito sejam sobre esta congregação, sobre todo o nosso público ouvinte, todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos até às 18h30, com o culto transmitido pelo canal.